Sejam bem-vindos a esta atualização profética, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026. Vamos continuar acompanhando os eventos finais, a progressão dos acontecimentos na regimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia. Eu espero que você compartilhe esta apresentação, deixe seu comentário, deixe sua impressão em relação àquilo que iremos tratar aqui. Queridos, lembram-se da The Turning Point, esta organização fundada por Charlie Kirk, que agora é, assim, dirigida pela sua viúva. Vamos escutar um pouquinho. Então, nós somos o único padrão de excelência. Por isso, nos mantemos a um padrão mais elevado. Não fazemos nada medíocre por aqui. Tentamos alcançar o nível de excelência, porque estamos constantemente tentando levar o movimento conservador e o país a um lugar em que nunca esteve antes. Estamos construindo algo maior do que você, maior do que eu. Estamos construindo uma experiência para ajudar a salvar o país. Turning Point US é a organização mais importante do país. Me encontre outra organização que tenha conseguido mover milhões de pessoas de maneira que nós fizemos, que realize eventos, que oferece treinamentos. Nós fazemos história aqui no Turning Point US. Serão madrugadas, serão noites longas, mas todos vocês vão saber que estão fazendo algo gratificante, que não é apenas uma carreira para você marcar uma caixa, mas vidas serão transformadas. Quero dizer, quão abençoados somos por podermos estar aqui celebrando o país, e este é o nosso trabalho. Por que é assim, pessoal? Porque para nós, nos cobramos um trabalho mais elevado. Isto não é apenas mais um trabalho em si. Isto é sobre salvar a civilização ocidental. Somos a organização mais importante do país. Você faz parte disso. É algo maior do que todos nós. Interessante. A Turning Point está se dizendo que ela é a organização mais importante do país e apresenta assim, faz uma propaganda de si mesma, exaltando-se como a maior organização do país que pode fazer muitas coisas e transformar vidas. Isto é muito interessante. E vimos há pouco tempo que a fé na Turning Point USA dispara. 8.000 igrejas se unem após a tragédia, ou seja, a morte de Charlie Kirk. Vimos isto, a própria viúva de Charlie Kirk falou sobre o assunto. Vimos também que homens como Steve Bannon, avivalista americano, falando e prometendo algumas coisas em eventos da Turning Point. Escutem aqui. Eles odeiam Charlie Kirk, porque Charlie Kirk trouxe vitórias. E com vitória após vitória após vitória, é aí que podemos recristianizar este país. Qual foi a lição de Charlie Kirk? Que nós éramos uma nação cristã que se desviou do caminho. Temos de recristianizar este país. Sim, esta não é uma promessa, este é um plano. Temos que recristianizar a América. Gravem bem isto. Vimos também que a Turning Point lançou um livro após a morte de Charlie Kirk, em que a própria viúva destaca como seu marido incentivou os americanos a observarem o sábado. Em outras palavras, a Turning Point é uma das maiores organizações importantes da América, como disseram, que movimenta milhões de cidadãos americanos agora, que impulsiona a América, através do livro de Charlie Kirk, a guardar o sábado. E que também move a América a recristianizar toda a nação. Esta Turning Point. Vimos também que eles têm ligação com a Heritage Foundation. Kevin Roberts várias vezes já deu entrevista homenageando Charlie Kirk e elogiando a Turning Point. Vejam aqui, a Heritage Foundation promoverá a visão da era de ouro, enfim. Vejam que a Heritage Foundation lançou uma nova campanha, uma nova estratégia para 2026, que é a era de ouro é uma escolha. E vimos que um dos 4 pilares é a família americana, a dignidade do trabalho,
A Heritage Foundation, em parceria com a Turning Point, estão empenhados em resgatar a família americana e resgatar a dignidade do trabalho americano. Nós vimos aqui que a campanha publicitária nacional, que é a nossa herança e o nosso futuro, foi lançada nesse dia. Será apresentada na Turning Point US em Phoenix. Ou seja, irmãos, há uma conexão entre Kevin Roberts, Projeto 2025, com a Turning Point, a organização de Charlie Kirk. Gravem bem todas estas coisas. Vimos também esta publicação em que é dito que a última mensagem de Charlie Kirk para a América, de que Charlie Kirk queria curar o país. Charlie sentiu genuinamente que se o mundo tivesse um dia semanal de descanso, apenas um, seria a melhor mudança de jogo. A mesma coisa que a Heritage Foundation apareceu agora trazendo a ideia de um dia uniforme de descanso na América, que inclusive a Igreja Adventista do Sétimo Dia já protestou em uma publicação. Agora, esta organização que realizou um grande evento na semana passada, que reuniu milhões de pessoas e que fez uma live com 10 milhões de espectadores, de telespectadores, sem contar com aqueles que estavam no local ao vivo. Queridos, eu quero ler uma passagem, depois vou vos mostrar o que aconteceu neste evento. A irmã White escreve que as coisas que descreveste ocorridas em Indiana, o Senhor revelou-me que haviam de acontecer imediatamente antes da terminação da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos, com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos. E isso será chamado de quê? Operação do Espírito Santo. Tudo isto nos mostra que o tempo da graça está findando, que a porta da arca está se fechando. Vamos escutar. A Fox News patrocinou este evento, a Fox News cobriu este evento e eles entrevistaram algumas pessoas que participaram do evento, dão aqui alguns testemunhos daquilo que se viveu lá. Vamos escutar um pouco. O show do intervalo da Turning Point foi uma celebração incrível da identidade cultural americana, mas também dos nossos valores. Você viu Kid Rock literalmente espalhando através de sua música o evangelho durante o show do intervalo de Turning Point. Foi lindo. Foi lindo. A dedicação a Charlie Kirk me fez literalmente derramar lágrimas. Então este show do intervalo é realmente sobre reconquistar a identidade americana, recuperar nossa cultura, abraçar novamente nossa cultura cristã. Então foi verdadeiramente no espírito de Charlie Kirk, de tudo que ele representava, e eu acho tão importante que os jovens tenham visto este show do intervalo e visto os números. Eles fizeram algo especial para homenagear o momento, homenagear o tamanho do palco, homenagear Charlie, homenagear nosso país. E você viu isso com Kid Rock, que disse que Deus o acordou no meio da noite para escrever mais um verso daquela música de sucesso Till You Can't, e ele usou isso para, você sabe, glorificar Jesus e elevar sua fé e ser alto e orgulhoso sobre isso. Mas, na verdade, não havia nenhuma agenda, era apenas boa música para os americanos, para pessoas que queriam sentir orgulho do seu país, queriam amar seu país, amar seu Deus e amar uma boa música. Então, você sabe, e isso contrastava com os outros caras que estavam totalmente expostos hoje à noite. Em suma, estão elogiando o evento ocorrido como sendo o momento de resgate da cultura americana, do resgate da espiritualidade da cultura cristã americana. E vimos que a Turning Point é a organização mais importante da América, que vai curar a América, que vai recristianizar a América, que está preparando a América para celebrar o sábado que Charlie Kirk também celebrou. Interessante. Agora veja, irmãos, o que essa organização fez ao ponto de ser tão
tão elogiada. Vejam aqui o grande evento emocionante. Vejam só. É desta forma que a Turning Point quer recristianizar a América, é desta forma que eles querem resgatar os valores da nação. Nós lemos: o Espírito Santo nunca se revela por tais métodos, em tal confusão e ruído. Isso é uma invenção de Satanás para encobrir seus engenhosos métodos para anular o efeito da pura, sincera, elevadora, enobrecedora e santificante verdade para este tempo. Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças das agências satânicas misturam-se com alarido e barulho para ter um carnaval, e isto é chamado Operação do Espírito Santo. É assim como Satanás trabalha. Para poder cativar o maior número de pessoas a um movimento falso, a um movimento de falso pentecostalismo, que na verdade está conduzindo a América à formação da imagem da besta, ele tem que trazer aquilo que as pessoas querem, aquilo que as pessoas gostam. Música dançante, música pentecostal, música realmente emocionante, além da razão. E as pessoas consideram isso como um grande movimento religioso, como um grande movimento de poder para curar a nação americana. É desta forma que irão curar a nação americana. O Espírito Santo não trabalha desta maneira. Veja, irmãos, que nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, Satanás fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Se manifestará o que será considerado como o quê? Grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Esta prova mais uma vez. Da mesma forma que Nabucodonosor usou música para cativar a Babilônia a adorar a imagem de ouro, Satanás, infelizmente, vai usar música para cativar milhões de pessoas a aderir a um falso movimento pentecostal, a um falso movimento que parece querer resgatar a América, quando na verdade está formando a imagem da besta. Não estou dizendo que todos que participaram deste movimento são pessoas perdidas ou que não amam a Jesus. Não estou aqui para criticar a sinceridade de ninguém, apenas para vos dizer que, na verdade, o evento que nós vimos aqui não pode ter a chanceler do céu, porque não é desta forma que Deus trabalha. Deus trabalha com ordem. Deus toca o coração por meio da sua palavra e não de música rock dançante. Esta é The Turning Point, o maior e mais importante movimento atual da América. Para onde que este movimento nos levará? Bem, vocês têm a resposta. Nós nos veremos, irmãos, no próximo encontro, no próximo vídeo, aqui na Escola de Profecia. Deus abençoe a todos.